Estamos aqui com a psicóloga Kelly Refundini e especialista em inteligência emocional de crianças e adolescentes, dedicada a promover um espaço de crescimento emocional e criativo, buscando um ambiente seguro de expressão através da arte. Kelly, sobre a tecnologia no dia a dia e a sua evolução, fala um pouquinho pra gente. A tecnologia hoje está muito presente no nosso dia a dia, tanto a internet quanto o uso, dos aparelhos digitais, não só entre os adultos, mas também entre as nossas crianças. Cada vez mais as crianças vêm utilizando, seja a televisão, o videogame, a tablet, celular e outros aparelhos eletrônicos aí, ao qual elas ficam expostas durante um grande período do seu dia. O que isso influencia na vida das famílias? O uso excessivo desses aparelhos tem influenciado bastante. Apesar de aparentar que as crianças ficam mais calmas utilizando esses aparelhos, o uso excessivo das telas tem prejudicado muito o cognitivo e o físico das nossas crianças. O que muda na estrutura familiar e no desenvolvimento infantil? A estrutura familiar, hoje a gente tem utilizado os aparelhos eletrônicos como se fosse chupeta para bebê, A criança está dando trabalho, toque o celular, toma o tablet, vai jogar um videogame, vai assistir um desenho, tudo para procurar acalmar e dar uns instantes de paz para os pais. Porém, no desenvolvimento das crianças, o uso excessivo desses aparelhos tem afetado demais. Nós vemos crianças sedentárias, obesas, na aprendizagem, crianças com déficit de atenção, crianças que estão com dificuldade de concentração, crianças que estão ansiosas demais, crianças agressivas, nervosas, no sono, crianças que dormem muito pouco, quando a criança deveria dormir aí no mínimo 8 horas por dia, por conta do uso excessivo, até na hora de dormir, essas crianças têm sonos cortados, dormem no máximo 4 ou 5 horas por noite. A alimentação também? A alimentação também. A gente verifica criança que só come na frente da televisão, que tem que estar com o celular brincando, e a mãe muitas vezes tem que dar a comida na boca porque a criança não quer nem parar para comer. Tá ali conectada o tempo todo. Só come se estiver utilizando um aparelho eletrônico. E qual que é a idade ideal, indicada para utilizar a tela e quantas horas são indicadas para a criança ficar? Se nós formos pesquisar aí, os cientistas, médicos, especialistas da área, eles falam que as crianças até os 2 anos de idade não deveriam ter contato nenhum com nenhum tipo de tela, nenhum tipo de aparelho eletrônico, nem mesmo a televisão. A partir dos 2 aos 5 anos, o ideal é 1 hora de aparelho eletrônico ao dia, ou seja, esse aparelho inclui tanto a televisão quanto o celular, então, no geral, 1 hora. E não é o que nós vemos, Nós vemos crianças aí com menos de 2 anos já utilizando o celular dos pais, já o tempo todo na frente da televisão, crianças de 2 a 5 anos que passam horas aí utilizando aparelhos eletrônicos. E quais são os impactos sociais e educacionais? A educação hoje vem utilizando muito de aparelhos eletrônicos, então a gente vai nas escolas, a maioria das escolas estão com os famosos livros digitais, eles colocam desenho o tempo todo para a criança assistir, tudo tem que ter um aparelho, Então eles têm aula de informática, depois eles têm filme e desenho na televisão, aí daqui a pouco eles estão mexendo no celular, eles estão praticamente dentro da escola conectados aí um bom período, o que tem prejudicado a atenção, porque quando eles não estão com um aparelho eletrônico, eles não conseguem prestar atenção no que está sendo passado, então tem uma maior dificuldade de concentração. Esses dias eu estava assistindo uma aula de crianças de 5 anos e eu solicitei que essas crianças fizessem um desenho da raiva. E aí a professora, no momento, virou e falou assim, eu vou colocar aqui na televisão para vocês a imagem da raiva. E aí ela colocou a imagem da raiva do Divertidamente e as crianças fizeram uma cópia daquele desenho, quando a intenção era que elas colocassem no papel o que é a raiva para elas. E acabou não tendo aí, não gerou a criatividade e eu não consegui extrair delas o que eu buscava. O que eu extraí delas foi uma mera cópia do que estava sendo transmitido na tela.
E isso tem sido muito comum. Os professores têm utilizado tanto a tela no dia a dia que as crianças perderam a criatividade, elas não conseguem, não têm mais o poder da imaginação. Então, quando a gente estava na infância, quem nunca, né, brincou aí de fantasia, onde a caixa de papelão virava um foguete, virava um carrinho, até uma nave espacial. Hoje a gente não vê. Se você der uma caixa de papelão para a criança vai ficar olhando para a caixa e vai falar assim, e aí, o que eu faço com isso? Ela não consegue mais imaginar. A gente brincava, né, enquanto o pai e a mãe estavam cozinhando, a panela e a colher viravam um instrumento musical. A gente saía para ir no parque com outras crianças, existia uma interação. A gente corria, a gente brincava. Dificilmente você via crianças sentadas no mesmo ambiente. As crianças estavam ali interagindo. Hoje você chegar num ambiente, mesmo que tenha brinquedos espalhados, e tiver 3, 4 crianças juntas, e você disponibilizar o celular, vai sentar cada uma no cantinho e vai ficar brincando com o seu celular. Elas podem até interagir através do jogo, mas elas não interagem mais igual interagiam antes. Isso prejudica muito o relacionamento interpessoal dessas crianças, que futuramente vão ter dificuldade de manter um relacionamento. E a gente vê hoje pessoas que só conseguem conversar através do WhatsApp. Quando você sai do WhatsApp e vai para um encontro real, fica um olhando para a cara do outro e não conversam. Então tudo isso é pelo uso excessivo aí dessas tecnologias. Como que você acredita que isso pode ser solucionado? Como que esses impactos do uso excessivo das telas pode ser solucionado? Então, não acredito que existe uma solução para o impacto. Porque quando você vai buscar ajuda, essas crianças já estão aí com uma dependência eletrônica, que é o caso de centenas de pais que vêm procurando, ou porque a criança está agitada demais, ou porque a criança está com déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, ou a criança está obesa. E aí os pais vão procurar ajuda, né? Então você não vai solucionar o impacto, você vai correr atrás do prejuízo. O que a gente precisa fazer é reduzir a quantidade de horas que essas crianças ficam expostas às telas. E aí tem que ser uma conversa com a criança, explicar. Lógico que de início, com os pequenos vai ser um pouquinho mais fácil, com os maiores um pouquinho mais difícil. Eles vão fazer birra, vão bater o pé, vão chorar, mas com o tempo eles vão entender que é pro bem deles. Lógico que você não pode simplesmente tirar o eletrônico e deixar a criança lá sem fazer nada, o adolescente sem uma atividade. Então é necessário que a gente coloque essas crianças para fazer exercício físico, então uma aula, o que eles gostam, né? O que atrai essas crianças? É bola, é ginástica, colocar eles para fazer esse tipo de atividade, colocar em uma arte marcial, que é muito importante para o desenvolvimento e gera outras, né, autonomia, respeito, limite. E hoje também temos falado muito da arte-terapia, né? E estamos com um projeto aí da Arte-Terapia Kids, em que as crianças elas ficam 1h30 por semana envolvidas com artesanato, com pintura em tela, então desenvolvem vários tipos de atividades. E nessa 1h30 eles não têm contato nenhum com as telas e eles acabam que usando a criatividade, a imaginação, e acaba melhorando aí durante esse tempo o emocional, porque a criança, enquanto ela está fazendo um desenho ou quando ela está numa atividade, ela tem dificuldades, ela erra, então ela vai passar pela frustração e tudo isso vai ser acompanhado pelo psicólogo responsável e ele vai trabalhar essa parte emocional da criança, né? Então produzir alguma coisa para a criança também gera um valor. Eu fiz, isso aqui foi feito por mim, então tem um valor muito grande. Então tem a autoestima, né? Nossa, eu consigo. Envolve várias questões aí psicomotoras, neuropsicológicas, que são importantes para o emocional da criança. E a gente, quanto mais cedo a criança entra, eu sugiro essas aulas com 4 anos, né? A partir dos 4, quanto mais contato a criança tem com esse tipo de aula, que ela coloca a imaginação dela ali no papel, menor a chance dessa criança ter problemas emocionais. Então a gente ensina a criança a trabalhar com a raiva, com o medo, com a alegria, com a tristeza, até mesmo com o nojo. E aí essa criança vai saber o que ela está sentindo. Então futuramente a chance dessa criança ter um problema de ansiedade, de ter uma depressão, vai ser muito menor, porque ela vai saber lidar com as emoções dela. E é isso que a arte, né, a arte-terapia em si vem propondo para as nossas crianças. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a oficina de arte-terapia, você pode encontrar no meu canal do Instagram, @psikelirefundini,
Lá eu explico como funcionam as sessões, quantidade de alunos por turma, até as faixas etárias que eles são divididos. E também fazemos, né, a terapia individual, caso você tenha aí algum problema já com os seus filhos, me procure, a gente conversa sobre e marca um horário.